Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as ações de IRB e sobre o possível agrupamento das suas ações e qual que vai ser a consequência disso para o investidor de longo prazo. Mas antes de tudo, vamos só falar um pouquinho sobre a cotação de IRB. A gente repara que ela teve seu IPO lá em 2017, cotada na época R$10 e foi subindo até próximo de R$40 quando teve essa queda gigantesca, que foi na verdade quando foi descoberto as fraudes contábeis de IRB e que na verdade todo o lucro que ela teve, que impulsionou essa alta gigantesca, na verdade era falso, só existiu nos balanços da empresa, isso nunca chegou a ser de fato do caixa da empresa, porque eram só fraudes contábeis. E desde então, a ação vem caindo bastante. Se a gente olhar o preço da ação no último ano, a gente vê que ela caiu de R$5 para atualmente R$1 por ação. Quando a gente olha os últimos 30 dias, a gente vê de novo a tendência de queda, e que durante algum período aqui ela ficou abaixo de R$1. Como a gente pode ver aqui, ela ficou abaixo de R$1 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, até retornar no dia 1º de novembro ao patamar de R$1 por ação. E na verdade, por que a IRB vai precisar passar por um agrupamento? E deve passar em breve. Primeiro, isso daqui não é uma certeza. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a possível agrupamento que deve ocorrer nas ações. Mas até o momento, a empresa não se manifestou sobre e não é uma certeza. Mas o que é uma certeza que a gente já sabe é que na verdade existe uma norma na B3 que meio que restringe as ações custarem menos do que R$1 por ação. Então na verdade existe uma regra da B3 que conforme as ações ficam abaixo de R$1 por ação por 30 pregões consecutivos, ou seja, por volta de 45 dias, as empresas passam a ser obrigadas a tomar uma medida para impedir que as suas ações fiquem cotadas abaixo de R$1. Então, quando se passa-se 30 pregões com as ações abaixo de R$1, ou seja, por volta de uns 45 dias aí, com as ações sendo cotadas abaixo de R$1 por ação, a B3 notifica a empresa e pede que ela resolva isso, que ela crie alguma solução para fazer as suas ações serem cotadas novamente a patamares acima de R$1. E caso isso não aconteça, a empresa pode ser multada e pode até mesmo ter a sua negociação parada na B3, ou seja, ninguém mais compra, ninguém mais vende nada, se a empresa não tomar uma atitude. E obviamente a empresa ela não é obrigada a tomar uma medida de bate-pronto, ela pode parar, pensar melhor nesse planejamento e ter até 6 meses para executar esse planejamento, mas de certa forma as suas ações devem ser cotadas acima de R$1 quando a gente for avaliar um período um pouco maior de tempo. E geralmente as empresas fazem isso com agrupamento. Ela poderia fazer de outras formas também, como por exemplo com a compra de ações. Isso também valorizaria suas ações, só que a IRB não tem dinheiro para recomprar suas ações, ela acabou de ter um follow-on, porque ela está tomando um prejuízo atrás do outro, ela precisa desse dinheiro em caixa. Então a empresa não pode se dar o luxo de ficar comprando as suas ações nesse momento atual. Então, devido a isso, muito provavelmente, se isso acontecer, ela vai aí optar por fazer um agrupamento das suas ações. E na verdade, esse agrupamento que a gente está falando aqui nesse vídeo só vai acontecer se a IRB ficar durante 30 pregões abaixo de R$1 por ação. Então, conforme a gente viu aqui, no dia 1º de novembro, ela voltou ao patamar de R$1, então a contagem zera. Por mais que ela tenha ficado 6 pregões abaixo de R$1, agora a contagem zerou. E aí começa de novo a contagem dos 30 pregões quando o pregão finalizar e o preço da ação estiver abaixo de R$1. Então até o momento a IRB não vai precisar de um agrupamento, mas se ela voltar a cair ao longo dos próximos dias, ela vai precisar. Se o atual preço de IRB não for o piso total dessa queda que a empresa teve, ela vai precisar sim fazer um agrupamento. E quais seriam os reais impactos desse agrupamento para o investidor? Bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação do canal, tá bom? Mas quais que são os reais impactos desse agrupamento para o investidor? Tá bom, imagina que o investidor ele tem 5 ações de IRB a R$1 cada. E a empresa resolve fazer um agrupamento de 5 para 1. O que vai acontecer com o investidor? Basicamente, ele vai passar a ter uma ação de R$5. Você vai pegar essas 5 ações que você tem, vai somar e vão ser agora uma ação só que vai valer R$5, que é exatamente o mesmo valor que você tinha aqui. Então, na realidade, quando tem um agrupamento ou um split, lembrando que o split é a mesma coisa que o agrupamento, só que ao contrário, é quando uma ação se transforma em várias, quando acontecem esses movimentos, o que o investidor ganha e o que o investidor perde? Bem, na verdade é absolutamente nada. Ele não está ganhando nada e também não está perdendo nada com esses agrupamentos ou com os splits de ações, porque esses movimentos não impactam quanto que a empresa realmente vale, impactam apenas a ação. Porque quando você, na verdade, faz um cálculo para saber quanto deveria valer a ação, você calcula quanto que a empresa vale e divide esse valor pelo número de ações, e com isso você chega no preço da ação.
Então, quando você modifica o número de ações que existem, você não está modificando o valor da empresa, você está modificando o valor da ação. E, na verdade, a B3 ela toma essa atitude de inibir ações abaixo de R$1, porque as ações abaixo de R$1 acabam perdendo muita liquidez e fica muito difícil você comprar e vender ações a esses valores, porque acaba que muita gente acaba nem querendo essas ações tão baratas assim. Então a B3 ela toma essas atitudes para que as ações não fiquem abaixo de R$1. Mas o que um investidor de IRB teria a perder caso acontecesse esse agrupamento? Absolutamente nada. E aqui só vale destacar um ponto muito importante, que muita gente não tem a menor ideia do que está fazendo na Bolsa de Valores e fica falando que esse agrupamento aqui vai ser ruim para o investidor, porque uma ação a R$5 pode cair muito mais do que 5 ações a R$1. E essa pessoa realmente não tem a menor ideia do que está falando, porque se você tem 5 ações de IRB, você automaticamente já tem R$5 investidos na empresa. E se você tiver uma ação de IRB, você aqui também vai ter esses R$5 investidos na empresa, então na verdade está elas por elas, e não teria efeito nenhum esse agrupamento para o investidor, mas é muito provável que ele aconteça caso as ações de IRB continuem caindo. E vale aqui só destacar que na verdade esse agrupamento não depende muito da IRB. A IRB pode até melhorar nos próximos meses e precisar desse agrupamento, porque por alguma condição de mercado, as ações da empresa podem ficar por um bom tempo abaixo de R$1 e necessitar desse agrupamento para se readequar às normas da B3. Então, por exemplo, dá um BO lá na economia dos Estados Unidos, a bolsa aqui no Brasil cai bastante e a IRB vai junto e fica por um determinado tempo abaixo de R$1. A empresa piorou por isso? Não, a empresa segue igual, mas ela vai precisar do agrupamento. Então, por isso que, na minha opinião, eu acredito que a chance de um agrupamento das ações de IRB sejam atualmente muito grandes. E o investidor deva ficar esperto sobre isso e entender que, na verdade, isso não impacta o seu investimento em absolutamente nada. E só um outro ponto, vamos supor que você tivesse, por exemplo, só 4 ações nesse agrupamento de 1 para 5. O que vai acontecer com as suas 4 ações? Bem, essas 4 ações vão ser vendidas e vão te retornar esses R$4 em forma de saldo na sua corretora, porque aí quando você for fazer esse agrupamento vai dar menos do que uma ação. Então você tem que ficar esperto quanto a isso também. E só lembrando novamente que essa proporção de 5 para 1 é só uma proporção que eu inventei. Pode ser 10 para 1, pode ser 8 para 1, pode ser 9 para 1, não interessa muito o valor que vai ser, tá bom? E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim, eu vou estar recomendando outros 2 vídeos sobre IRB e até o próximo vídeo.